Deus nos ama como Pai. Deus nos ama como Pai. O carisma vocacional está ligado ao eu ideal. Quem tem um carisma vocacional ao matrimônio será chamado a lutar para encontrar nele o sentido de realização como fonte de positividade, vivendo como um dom a codividir com os outros, mulheres e filhos. O testemunho de um amor que não pode ficar fechado no âmbito familiar. Da mesma maneira, é chamado a realizar-se quem recebe o carisma do ministério sacerdotal ou da consagração religiosa. Quando se quer aprofundar a dinâmica vocacional do fiel que se consagra, precisamos de algumas posições claras e profundas. O próprio carisma se identifica com o instituto ao qual pertence e gostaria fazer parte. É importante, então, que se saiba acolher o significado e a função também psicológica deste dom. Primeiro, o carisma de um instituto, de um movimento ou de uma comunidade não se reduz apenas a um conjunto de tradição ou a uma história que passa, e tampouco a um evento místico ou a uma maneira de rezar e de fazer apostolado ou reduzido aos deveres da vida religiosa. É tudo isso, sem dúvida, mas sobretudo é e será para sempre a revelação definitiva do ideal. É o nome que de Deus se recebe, o qual especifica a semelhança que tenho com Deus dentro desta minha família. Nela encontro a minha vocação, ideal, e de modo completo e ainda preciso, porque o carisma se torna resposta detalhada e precisa que abraça todos os aspectos do meu eu e do meu existir, dando-lhe um tom inconfundível. Eis aí o porquê é fundamental manter o carisma, estudá-lo e refazer dele uma experiência mística, com veneração sincera e gratidão profunda. A história de um instituto, um movimento, ou comunidade, ou congregação, é toda ela um dom do Espírito Santo. E por isso é um pouco a história de cada um, ou pelo menos nos oferece a chave de leitura para interpretá-lo e descobrir o mistério do meu eu em ação dentro dele. Segundo, o carisma ainda é um dom para os outros e é para ser codividido com os outros, não para o bem-estar do indivíduo psicológico ou espiritual, uma vez que ninguém se consagra a Deus para garantir a própria salvação ou conseguir um certo grau de perfeição, mas sim para dizer fiat, faça-se, sim. Sim a Deus, sim a um apelo de Deus que implica sempre um bem para os outros. Eu tenho que ser melhor para os outros, não melhor do que os outros. O carisma, portanto, de um instituto, de um movimento, de uma congregação, de uma comunidade, é para responder às particulares necessidades materiais e espirituais, isto como motivação voltada para o exterior. Tal sensibilidade é um elemento constitutivo e caracterizante de unidade carismática de qualquer família religiosa, ou de uma comunidade ou de um movimento. É um ideal a viver com aqueles que se identificam para chegar a uma interpretação melhor e objetiva do mesmo através da riqueza de cada um. A pessoa que escolhe um instituto, um movimento, uma comunidade, uma congregação, descobre, na realidade, pelo Espírito Santo, uma particular sintonia entre o seu eu profundo e um específico segmento de Cristo. É como que uma misteriosa atração que identifica o próprio eu como uma nova identidade, aquele eu que é chamado a ser e que está escondido com Cristo em Deus. A partir deste momento, o desdobrar-se da vida religiosa realiza esta identificação. Terceiro, o seu viver de um ponto de vista psicológico e não somente espiritual é Cristo, lido nessa particular perspectiva do carisma que é dom de Deus em Cristo, para a identificação de sua igreja. A identidade de cada um, então, tem um preciso ponto de referência. São definitivamente subtraídas às constantes atrações físicas e psicológicas para entrar em uma dinâmica vital
que leva aos outros por Deus. É uma estima positiva que ninguém mais poderá tirar. É uma firmeza e estabilidade pessoal em linha com o carisma que ninguém poderá frustrar. É uma interpretação própria do viver individual que leva ao comunitário e que governa todo um sentido novo de levar a vida e de ser vida àqueles que encontrar.